gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cícero Alencar e você está aqui no canal Gente Como a Gente. E no vídeo de hoje eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre maturidade. E por que eu vim trazer esse tema aqui hoje, gente? É porque, na verdade, eu estou chegando aos meus 45 anos e aí é aquele momento que a gente repensa a vida, né? A gente faz uma reflexão sobre o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente se desenvolveu. E assim, tô ficando velhinho, né, gente? Mas aí eu comecei a pensar assim, gente, já que tá chegando o meu aniversário, o que é maturidade, né? Claro que eu não quero trazer aqui, gente, para vocês, assim, um conteúdo teórico, parte de livros ou de pensadores. Não, eu quero falar sobre maturidade do ponto de vista mesmo prático, né? Do dia a dia, o que eu entendo sobre isso. Vamos lá, começando. Quando a gente fala em maturidade, claro, maturidade vem daquilo que é maduro, né? Então, quando a gente trata isso do ponto de vista de comportamento humano, então a gente sempre assim, quando alguém tem maturidade, é quando é uma pessoa madura. E uma pessoa madura é uma pessoa que se comporta, que age de acordo com como é que eu posso dizer? Em consonância com a sua idade, né? A sua idade biológica. Claro que não quer dizer que a idade biológica, consequentemente, tenha que ser compatível com o nível de maturidade da pessoa. É muito comum que você vê pessoas com uma idade, com pouca idade, né? E que tem um nível de maturidade excelente. E você encontra pessoas também que têm uma idade biológica alta, mas que a maturidade, né, é baixa. Mas assim, vamos lá entender um pouco. Como é que a gente identifica uma pessoa madura de uma pessoa imatura? Vamos entender um pouquinho a psicologia do desenvolvimento. Não sou perito nisso, tá, gente? Não sou psicólogo, muito menos estudante de psicologia. Mas quando eu estudei psicologia há muitos anos atrás, existe uma disciplina no curso de psicologia chamada Psicologia do Desenvolvimento, onde a gente estuda um pouco o desenvolvimento, né, de acordo com as fases, né, da vida. Então, trazendo isso assim para o popular, para o dia a dia, a gente sabe que nós temos a infância, nós temos a adolescência, nós temos a juventude e nós temos a vida adulta, né? A juventude ele entra um pouco na vida adulta também. Cada etapa da vida, a gente espera atitudes correspondente a essas etapas, tá? Por exemplo, a criança. No que diz respeito aos relacionamentos interpessoais, né, os comportamentos da criança para com a convivência com outras pessoas, a relação com outras pessoas, a gente sabe que a criança ela tem a característica da infância por ser dependente. Né? A criança, por ela não ter essa maturidade ainda e ela não ter condições, né, psicológicas de se de ter autonomia, né? Ela não tem autonomia, ela não pode decidir por ela mesma, ela não pode ser responsável pelas atitudes dela, então ela fica totalmente dependente de alguém que é de alguém que é adulto, né? De alguém que é maduro. Então, uma das características da infância é essa, é a dependência, ela é dependente do outro, de alguém, de um responsável por ela, ela não tem autonomia. Então, a criança ela precisa dessa segurança. Então, assim, falando do ponto de vista de afeto, né, de relação, na infância, a criança ela recebe amor, geralmente. Né? Ela recebe carinho, ela espera isso. E às vezes nem sempre ela consegue corresponder porque ela não tem maturidade afetiva para isso ainda. Quando a gente vai para a adolescência já muda um pouquinho. A adolescência existe aquela coisa do pertencimento a um grupo. Então, a característica principal da adolescência é a troca, tá? O toma lá da cá, digamos assim, no popular. Ou seja, o adolescente, ele precisa se sentir pertencente a um grupo. Então, é muito comum, do ponto de vista de relacionamentos, né, de afeto, de relacionamento interpessoal na adolescência, que o adolescente, ele dá e ele quer receber de volta.
Então é muito comum que o adolescente ele gosta, mas ele também precisa sentir essa reciprocidade. Então, se ele não se sente pertencente de um grupo, ele sai. E isso não quer dizer que ele age dessa forma porque é uma relação de interesse, não, é porque é uma característica mesmo da fase dele, né? Que é essa sensação de pertencimento. Quando a gente vai para a vida adulta, né? A juventude e a vida adulta, já subentende que é alguém que já tem autonomia, que já tem uma certa maturidade do ponto de vista afetivo. Então as relações, elas são baseadas em que não é mais nessa sensação de pertencimento. Ela tem mais coesão, ela tem mais... é alguém que já tem mais segurança daquilo que quer, daquilo que pensa, daquilo que sente. Então subentende que alguém que está na fase adulta é uma pessoa que já superou essas duas fases anteriores. Da criança, né, que é totalmente dependente, que não tem autonomia, do adolescente que tem que se sentir pertencente a um grupo para poder se reconhecer como indivíduo, né, como sujeito. Então o adulto ele não precisa mais disso, porque aí ele já superou essas fases e ele já é alguém seguro, é alguém que já sabe quem é. Então, subentende que o adulto ele tenha que ter essa maturidade, essa capacidade de entender que ele pode gostar do outro, amar o outro, sem precisar necessariamente que o outro tenha que corresponder. Eu não estou dizendo aqui que numa relação na fase adulta não tenha que ter reciprocidade. Reciprocidade é algo que tem que ter, claro, em qualquer relação. Eu estou dizendo aqui, não, eu não vou deixar de gostar, de fazer, ou de dizer o que eu penso, ou de agir, porque o outro não concorda, porque o outro não gosta, ou porque o outro não corresponde. Eu como adulto, eu tenho autonomia. Então, a gente subentende que é uma pessoa que ela já tem uma maturação do ponto de vista afetivo, né? Do ponto de vista humano, né? Então, quando se trata de comportamento humano, quando se trata também de relações interpessoal, ou seja, da relação com outras pessoas, a gente espera que uma pessoa adulta ela tenha mais equilíbrio, né? Ela tenha mais maturidade para isso. E o que seria então maturidade, Cícero? Isso tudo foi para dizer o seguinte: maturidade é você agir de acordo com a fase que você se encontra. Então, por exemplo, se uma pessoa está na fase da adolescência e ela age igual uma criança birrenta, que não decide nada, que não sabe o que quer, que fica dependente de todo mundo, dependente dos pais, dependente de amigos, dependente ou de um tutor, então ele está numa fase errada. Então o adolescente ele não tem que agir como criança. Então, se ele está na adolescência, mas ele age como uma criança, é um adolescente imaturo. A mesma coisa acontece com um adulto. Um adulto que tem uma determinada idade biológica, que já é enquadrado nessa fase de vida adulta, e ele age como um adolescente, ou ele tem atitudes de criança, né, infantilizada, ele tem comportamento que não corresponde à fase que ele se encontra, a gente diz que essa pessoa é uma pessoa imatura. Por quê? Porque as atitudes dela, os comportamentos dela, o posicionamento dela diante da vida, né, diante da sociedade e diante das relações com outras pessoas, não corresponde com a idade que ela tem. Então, essa pessoa ela não tem maturidade. Então, maturidade é você ter comportamentos, é você ter atitudes, é você se relacionar com as pessoas e com o mundo de acordo com aquilo que a fase que você se encontra pede, tá? Então, quando é que eu sei que eu sou uma pessoa madura? Eu sei que se eu sou uma pessoa madura se eu estou dentro de uma determinada fase e eu estou agindo de acordo com isso. Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, mas pelo menos eu acho que deu para colocar um pouquinho para vocês
o que é maturidade, porque a gente fala muito nisso, né? Ai, fulano é muito imaturo, ou fulano não tem maturidade, ou eu já tenho maturidade para fazer. Então, maturidade é isso, é você agir, é você se comportar, é você se posicionar de acordo com aquilo que a fase que você está pede de você. Não significa exatamente que tem a questão de idade, ter 20, ter 30, ter 40, ter 50 anos. Não nesse sentido. Aí não entra tanta questão da idade biológica, mas a fase que você está, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, então deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você achou que o assunto é interessante, que merece compartilhar, compartilhe com seus amigos, parentes, familiares, crushes, nos grupos e compartilhe aí com eles que talvez alguém precise ouvir isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz, muita prosperidade e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!